Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Você pode se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Foi o teu amor, ó Deus. Obrigado por ele. E este amor de Deus este amor de Deus é o mesmo amor que trouxe a nós a revelação do alto. E Jesus diz assim aos seus discípulos: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Você ouviu isso? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mistérios? O que significa mistérios? Algo que eu não ainda entendo, algo que não é capaz de perceber, de ver e de viver pelo conhecimento humano, por meio daquilo que a mente humana é capaz de produzir em si mesma. Deus está dizendo assim: existe um conhecimento, existe uma revelação, que ela está oculta às mentes a quem não foi revelada. Existe um mistério, algo que está ali aparentemente oculto, ainda que exista, e que só descobrem aqueles que são experimentados, só descobrem aqueles que buscam, só descobrem aqueles que clamam. E a Bíblia diz assim: clame a mim e eu vou responder a você, e vou anunciar a você coisas grandes e profundas que não tens capacidade de entender e de compreender. E isso se dá por meio da fé. Sabe o que é fé numa definição mais própria? A fé é aquilo que o Espírito Santo está operando dentro de nós. E o Espírito Santo está intercedendo por nós. E o Espírito Santo está nos levando a um convencimento. O Espírito Santo está agindo dentro de nós, intercedendo dentro de nós. Só que eu preciso prestar atenção que isso é uma realidade. Eu preciso ter ali, fazer o exercício de ouvir, mas não pelo ouvido humano, mas pelo ouvido espiritual. E o ouvido espiritual é ouvir a voz de Deus, que fala aqui dentro comigo. Então Deus está nos persuadindo. Isso é fé. Isso é fé. Seria a tradução da palavra fé. Persuadir. Persuadir por alguém, persuadir por Deus. Ser persuadido, isso é fé. Então não pense que você tenha fé, porque não temos fé. E a Bíblia diz: tende a fé de Deus. Tende a fé de Deus. Não é tende fé em Deus, tende a fé de Deus. Tende a fé de Deus. A fé não vem de nós, é Deus que produz ela em nós. A salvação não vem de nós, ela é de graça, por intermédio da fé. Então Deus nos traz a revelação do alto. E essa revelação do alto vai penetrar no nosso interior, mas só vai penetrar no coração daqueles que vivem pela fé, aqueles que resistem à palavra, aqueles que têm dúvidas acerca da palavra. A dúvida afasta a capacidade de nós de compreender. A dúvida afasta Deus de nos persuadir. Mas quando eu alimento então o meu interior por meio da palavra de Deus, que é viva, eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser, é capaz de separar alma e espírito. A alma está ali, abatida, como o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Mas pelo Espírito ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Vem cá que eu vou te dar uns tabefe, para de ficar abatida, porque eu ainda glorificarei o meu Deus. É isso que eu tenho que afirmar.
Você não tem motivos para estar abatida, não deve estar abatida. Espírito fala para a alma e a alma vai se ajustar à vontade do Espírito. Mas como eu faço isso? Por meio da palavra, embaiando a palavra, segurando o escudo da fé, vestido de toda a armadura de Deus, mas com a palavra eu faço como Jesus no momento da tentação dizia: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Satanás, está escrito, não prestarás cultos a nenhum outro a não ser ao único Deus, vivo e verdadeiro, somente a Ele adorarás. Jesus está trazendo a palavra, mas Ele conhece a palavra, Ele leu a palavra, Ele estudou a Bíblia, Ele medita nela de dia e de noite. E é o que precisamos fazer. Você precisa estar alegre. Precisa estar alegre. Alegre em que sentido? A vós outros é dado a capacidade de compreender as coisas espirituais. A vós outros é dado a capacidade de entender os mistérios do reino de Deus. E Jesus então falava com aquela multidão em parábolas. E aí os seus discípulos chegam para ele e dizem: mestre, mas por que você não fala para eles de forma direta e clara, objetiva? E aí Jesus diz, para que eles, ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam. Mas o que isso significa? Para que eles, ouvindo, não tenham a capacidade de compreender, de entender. Para que eles, vendo o que estão vendo, estejam tão distraídos que nem percebem o que está rolando, o que está acontecendo. Você pode estar neste momento aqui, e o Espírito Santo te chama assim: ouça e veja pelo meu Espírito. Esteja atento, e por meio da fé, essa chave que você vai ali dar aquela partida, se torne ali, neste momento, capaz de discernir as coisas espirituais. Para que você, ouvindo o que está sendo dito, compreenda, tenha capacidade de compreender. Para que você, vendo o que está sendo dito, porque eu visualizo também, eu visualizo as coisas, eu preciso mentalizar, eu preciso ter uma imagem mentalizada, eu preciso visualizar isso, para que vocês, vendo, vocês tenham a real compreensão do que está acontecendo. Então, você deve glorificar a Deus e dizer assim: obrigado, Deus, porque Tu não revelaste as coisas aos sábios deste mundo, mas revelaste aos pequenininhos. Eu sou um pequeno, você é um pequeno, nós somos os pequenos, a quem Deus se revela e dá a conhecer o seu grande poder, seu eterno poder. E eu convido então você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, aliás, capítulo 2, versículo 17. Hoje nós encerraremos essa nossa sequência de ministrações acerca da honra. E precisamos agradecer a Deus e glorificar a Deus por nos ter permitido que nós passássemos por esse período sendo ministrados acerca de honra. Porque o objetivo do Espírito é que nós abríssemos nossos olhos e os nossos ouvidos para que pudéssemos perceber, ver e ter fé. Para que por meio da palavra, o que ela nos ensina, nós pudéssemos então dizer assim: o justo viverá pela fé. Eu vivo naquilo que o Filho de Deus revelou. Eu vivo na revelação do alto. Eu vivo de acordo com a revelação do alto. O meu padrão de vida, o meu padrão de viver é de acordo com a vontade de Deus. Então agradeça a Deus porque eu tenho acesso a uma revelação que os sábios deste mundo não têm e não são capazes de obter. Por mais pesquisas que façam, por mais laboratórios que tenham, por mais potentes que sejam seus supercomputadores, não serão capazes de chegar a esse entendimento, a quem é dado aos pequeninos. Então, alegre-se, porque você tem a capacidade de compreender. Então fique aí na expectativa. Espírito Santo, então abre os meus olhos, desperta em mim o poder, desperta em mim o poder, que a palavra rema penetre no meu coração, produza força
produz a transformação, produz a mudança, que o meu estado de espírito seja de prontidão a ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus então, ela diz aí, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Finalizando essa mensagem, vamos fazer aqui uma recordação do que aqui já ministramos. Algumas passagens já nos foram colocadas diversas vezes, uma delas fica lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, quando Deus diz ao sacerdote Eli: longe de mim fazer tudo aquilo que eu havia prometido para você, porque você tem honrado mais os seus filhos do que tem honrado a mim. Longe de mim, não farei mais, me arrependo, mudo o meu decreto em relação a você. Quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 10, 41, a Bíblia diz que se nós recebermos um profeta, na condição em que ele foi enviado, ou seja, no caráter de profeta, na condição em que ele é enviado como profeta, o que o profeta pode fazer por você? O que o profeta pode realizar por você? Qual é o poder e a autoridade que está na mão de um profeta, que Deus deu e a ele delegou? Ele pode realizar aquilo que está em suas mãos. Então, se você recebe um profeta, na condição em que ele é enviado até você, a Bíblia diz que você recebe recompensa de profeta. Se você recebe a uma outra pessoa, e aí a gente está falando do profeta no sentido de estar acima, se você recebe aquele que está no mesmo nível que você, no caráter dessa pessoa que está sendo enviada até você, você recebe recompensa deste que está sendo enviado até você, neste nível. Se você também recebe ou trata de forma digna aqueles que estão abaixo de você, os pequeninos, a Bíblia diz que de maneira alguma deixará de receber recompensa. Então, existe recompensa quando nós honramos. Diga aí, existe recompensa quando eu honro. A recompensa pode ser completa, ou ela pode ser parcial, ou ela pode ser só um tantinho. Mas o que a Bíblia nos leva a entender é que nós devemos viver de tal forma que nós recebamos a recompensa completa. E aí lá em Marcos, nós vemos uma passagem que Jesus indo a determinado lugar, a palavra diz assim que não pôde ele ali realizar milagres poderosos, porque não foi honrado. E aí a gente vê como foi essa desonra. A desonra é, no coração daquelas pessoas que estavam recebendo Jesus, eles estavam pensando assim: quem que é esse? Jesus, o Nazareno? Lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem que é ele? Não, ele não é filho de José, de Maria? Pessoas pobres. Que isso? Quem é esse camarada? Quem é ele? O que ele tem de bom para me trazer? E aí a Bíblia diz que não pôde ele, não pôde. Não que ele não quis, ele não pôde. Aí a gente pensa, se Jesus não pôde, imagina. Ele poderia, mas não fez, não realizou. Por quê? Houve desonra. E aquelas pessoas não receberam recompensa, e a recompensa que ele poderia levar, a recompensa que ele levou, que ele trouxe àquelas pessoas. Então esses dois versículos tratam para nós aí a ideia, os princípios estão aí elencados no que diz respeito ao honrar e o receber recompensas pelo fato de nós estarmos honrando. E nessa passagem aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, tratai a todos com honra, a todos com honra. Não há e não deve existir nenhuma distinção, porque este merece, ou aquele não merece, se está acima, se está no meio, se está abaixo. A Bíblia diz, tratai a todos com honra, amai os irmãos. E aí se refere a esse que está do seu lado mesmo, é o seu irmão, porque somos filhos do mesmo Deus, certo? Então é meu irmão, amai os seus irmãos, temei a Deus. Temer a Deus é honrar a Deus, é buscar a Deus, de tal forma que você entenda que as coisas de Deus, elas estão acima de qualquer outra coisa. Então eu busco o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas eu deixo que vai ser acrescentada.
A Bíblia não está dizendo busque as demais coisas, está dizendo busque o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Como assim, pastor? Está dizendo isso, então faça isso, viva assim e você verá. A resposta você saberá. Busque o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus está dizendo e mostrando aqueles exemplos do passarinho, mostrando ali o exemplo das flores do campo, Ele não está brincando com ninguém, não está brincando com o interior das pessoas, com as emoções da pessoa, não está produzindo palavras ali de efeito. Ele está dizendo a verdade, limpa, clara, mas somente os experimentados podem entender isso. Busque o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se a palavra está dizendo assim, tratai a todos com honra, e a gente já viu o que é honra: tratar com dignidade, tratar com respeito, tratar com deferência, é estender o tapete, é ver e reconhecer naquela pessoa, seja quem for, a pessoa mais importante naquele momento, independentemente de quem seja esta pessoa. Porque eu olho nela e vejo nela alguém que foi feito à imagem, conforme a semelhança de Deus. E a palavra de Deus me diz que Ele próprio não faz acepção de pessoas. Se Ele não faz, eu também não farei. Eu trato a todos com dignidade. Passamos por diversas fases nessas pregações. Falamos de diversos tipos de relacionamentos. Quando a gente depara aqui com esse final, essa mensagem final, quando Deus está falando por meio de Pedro, honrai ao rei. Para se ter uma ideia, Pedro está falando de Herodes. O mesmo Herodes que prendeu ele. O mesmo Herodes que estava para matá-lo. Porque já havia matado um. Viu que aquilo foi bom diante dos judeus. E ele fala, para a política isso é bom. Matei um dos discípulos de Jesus, o pessoal ficou ali, me apoiando, dizendo assim, vou votar em você de novo. Então vou matar Pedro também, porque quem é o cara que está ali na frente das coisas? Vou matar Pedro. Quem que é o mais? Prende Pedro. Só que óbvio, Deus vem, opera um milagre extraordinário, liberta ele da prisão assim de forma miraculosa. Quando ele toma conhecimento de que Pedro havia sumido, desapareceu, os soldados tentando alegar, não fomos nós, aconteceu alguma coisa, nós não sabemos onde ele está. Sabe o que ele faz com esses soldados? Ele mata. É esse Herodes que Pedro está falando aqui, honre ao rei. Então não está dizendo para você, este governante, esta autoridade não vale nada, não vou honrá-la porque ela não merece o meu respeito. Merece o seu respeito sim, porque se você vive pela fé e você é filho de Deus, você vai honrar a todos. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 33 ao 35, nós vamos encontrar a ideia de que a honra ela procede aqui de dentro. E que a honra deve ser manifestada por meio dos pensamentos primeiro. As minhas palavras têm que ser compatíveis com os meus pensamentos, e as minhas ações têm que ser compatíveis com as minhas palavras. Tudo está e deve estar de forma compatível. Eu não posso dizer que honro alguém quando lá dentro, no fundo, eu na verdade odeio aquela pessoa. Eu não posso agir com uma atitude de honrosa quando lá no fundo aquilo não existe. Quando as minhas palavras denunciam e falam o contrário, então aí não haverá honra. Lá em Isaías capítulo 50, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: o Senhor me concedeu a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Olha, o Senhor concedeu a você a língua dos instruídos, mesmo que você não tenha instrução. Mas Ele concedeu a você, concedeu a nós, a língua dos instruídos, para que nós saibamos o que dizer a quem? Aquele que está cansado. Para que nós sejamos para abençoar e não para amaldiçoar. De uma mesma boca não podem proceder bênçãos e maldições. Diz Tiago. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Precisamos que de dentro de nós saia aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é agradável, aquilo que é santo, aquilo que é de boa fama. Isso deve permear, isso deve estar em nossos pensamentos. O que for contrário a isso, eu anulo em nome de Jesus. Você deve repreender esses pensamentos, como Jesus repreendeu a Pedro, dizendo assim: arreda-te dele, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens.
Então você deve dizer e entender que isso está acontecendo. Demônio que está provocando esse tipo de pensamento, em nome de Jesus, eu amarro você, eu anulo as suas forças, a sua ação, te mando embora e digo, não volte mais. E assim vai acontecer pura e simplesmente, porque Ele já nos deu poder para fazer isso. O Senhor concedeu a você língua dos instruídos. É isso que Ele nos concedeu, para que nós saibamos o que dizer àquele que está cansado. Nós estamos para abençoar e não para destruir. Devemos trazer para nós aquela passagem que fala do bom samaritano, em que passam pessoas importantes, o sacerdote passa, vê aquela pessoa caída. Só que o sacerdote judeu, olhando um samaritano caído, ele diz, morra, e vai embora, dizendo que tem o culto, que tem a igreja, que tem isso, muitas atividades. Passa um judeu também olhando aquilo, falando, tem muitos negócios, tem que fazer algumas coisas, estou fechando um negócio ali agora, não dá tempo de parar. E aí passa um samaritano, e ele olha aquela pessoa caída, e ele fala assim, pega ela, coloca sobre o seu animal, leva para uma hospedaria, paga e fala assim, cuide dele, cuide das feridas, trate dele da forma como for necessária, até que ele se recupere, toda a conta você vai cobrar de mim. Esse é o bom samaritano, aquele que dá a sua vida pelo outro, que não importa quem é o outro, não importa se eles são inimigos, não importa se eles pensam de forma diferente, mas que olha aquela pessoa como um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. É dessa forma que devemos olhar e ver as outras pessoas, toda e qualquer pessoa. Tratai a todos com honra. Então eu vou lá na lotérica e eu preciso pagar uma conta, e eu vejo a Sônia lá, e aí eu sou aquela pessoa arrogante, toma isso aqui, ai burra, nossa, não sabe me atender direito, ai não quero nem saber, hoje eu não estou boa, né? Hoje eu não estou bem. Ou vice-versa, aquela que está ali atendendo, mais um, mais outro. A Bíblia está dizendo que nós devemos tratar a todos. Vou no restaurante, o garçom traz a conta, e eu estou conversando com as pessoas, pega ali, nem olha na cara dele, empurra ali. Nem paguei ali a gorjeta, porque nem me importei, era um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Talvez ali naquele momento você tivesse uma oportunidade de falar de Jesus para ele por meio da tua ação, da tua atitude. Como estamos tratando as pessoas? Atendendo elas ou sendo atendido por elas? Com um sorriso na cara, dizendo bom dia, sendo cortês, sendo elegante e não deselegante? É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que ela está falando. Não bastam palavras, não bastam palavras, não bastam ações, não bastam pensamentos, é preciso que todos eles estejam unidos. Eu penso, falo e ajo, não porque eu quero necessariamente, mas porque a palavra de Deus está dizendo para eu fazer assim, então eu farei assim. Eu não quero saber de outra coisa, eu não quero saber de outro detalhe, de outra informação, eu não quero saber de outro ensino, de outra sabedoria, de outra filosofia, eu quero saber da revelação de Deus. É ela que me muda, é ela que me transforma, é ela que me faz ver a luz e ter esperança. Eu preciso honrar a Deus. Provérbios 3:9 diz que ninguém ou nada deve ser mais honrado do que a Deus. A quem você está honrando mais? A quem você tem honrado mais? Tem buscado o reino de Deus e a sua justiça mais do que qualquer outra coisa? Ou você honra mais o seu patrão do que tem honrado a Deus? Ou você honra mais o seu pai, sua mãe do que tem honrado a Deus? Você busca as coisas de Deus, o reino dele, a sua justiça? Você tem na igreja, o corpo de Cristo, a importância que representa e o que a Bíblia diz acerca da igreja? A necessidade que você esteja presente na comunhão com os santos, como Hebreus diz, não deixe de congregar como tem sido o costume de alguns.
porque você tem uma festinha para ir, porque você tem um negócio para fazer, porque você acordou assim mais ou menos, porque não deu tempo de fazer chapinha no dia anterior, e você fala, eu vou ficar dormindo. O sono está sendo mais importante do que você agradar a Deus. Então você não está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E a Bíblia diz, ninguém ou nada deve ser honrado ou mais honrado do que a Deus. Essa passagem de 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que traz aí o princípio da honra. Ofni e Finéias, filhos de um sacerdote, Eli. Eles estavam se prostituindo com as mulheres que iam no templo. Aliás, não era o templo, o tabernáculo. Eles eram sacerdotes. As mulheres chegavam e eles se prostituíam com essas mulheres dentro, às vezes, do próprio local. As pessoas levavam seus sacrifícios, suas ofertas, suas oferendas. E a palavra de Deus ensinava que alguma coisa, olha, isso são para os levitas, isso são para os sacerdotes, isso daqui deve ser queimado diante de Deus. Só que eles olhavam aquilo ali e falavam, isso daqui dá um churrasco, ó. Aliás, eu não vou matar esse animal não, porque olha que bonitinho, gente. Se eu vender ele, eu vou ganhar tanto com ele. Deixa eu somar, 1, 2, 3, 100, 200, 300, vou ficar rico, não vou matar nada, bobeira. Eli sabia disso. Já havia sido advertido por um profeta, mas fechou os seus olhos. O máximo que fez é chegar para os seus filhos e dizer assim, filhinhos, vocês estão me envergonhando diante das outras pessoas. O que eu vou dizer lá em casa? Não façam mais isso. Estou muito triste com vocês, tá? Muito triste. Ó, magoei. E aí, não fez nada. O que caberia fazer? Tira os seus filhos de onde eles estão. Vocês têm que ser apedrejados agora. São meus filhos, mas vocês vão ser lançados fora e apedrejados. Não importa se é meu filho, vocês cometeram um ato contra Deus. Isso é uma blasfêmia. E o pecado da blasfêmia, do que vocês fizeram, tem que ser condenado por meio da morte, por apedrejamento. Mas eu matar os meus filhos? Imagina, que isso, não posso fazer isso com meus filhos. Não tenho coragem de fazer isso com meus filhos, Deus. E ele não honrou a Deus. E Deus então vem, versículo 30, capítulo 2, portanto desprezarei você. Honrarei aqueles que me honrarem, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Longe de mim fazer por você aquilo que eu tinha dito, longe de mim a tua família continuar perpetuamente sendo sacerdotes diante de mim. Acaba aqui, acaba com você, e você verá seus 2 filhos morrendo, você vai ver eles morrendo, para que o seu sofrimento ainda seja maior, porque honrou mais os seus filhos do que honrou a mim. E aí Deus então encontra uma pessoa, Abraão, e ele diz para Abraão, Abraão, pega o teu filho Isaque, aquele que eu prometi para você, que você esperou tanto tempo, agora que ele já é um adolescente, agora que você já tem ali uma afeição ainda maior por ele, pegue ele, e leve ele para um lugar, e ofereça ele em sacrifício a mim. Abraão não ficou chorando, Abraão não chegou para Sara e disse assim, olha, Deus falou isso, falou aquilo, e agora o que eu faço? Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor, é meu filho amado, que eu amo tanto, Senhor, eu vou morrer, meu coração vai partir se eu fizer isso, eu não posso fazer isso. Ele não pensa, e a gente lê isso lá em Gênesis 22, capítulo 2, versículo 3, aliás, capítulo 22, versículos 2, 3, na manhã seguinte, logo de madrugada, ele se levanta e foi bem cedo fazer o que Deus havia dito para ele. Lá em Gênesis 22, 16 ao 18, nós vemos a recompensa. E aí Deus diz para ele, abençoarei você de forma tão extraordinária, porque não negaste a mim o seu único filho. Quando lemos em Hebreus, a gente vê que Abraão, ele tinha fé a tal ponto, que ele fala assim, Deus já prometeu, ele prometeu esse filho para mim, e ele disse que por meio desse filho viria as outras gerações, então Isaac não vai morrer, e se morrer vai ressuscitar e pronto, acabou. Não questiono Deus, não vou fazer como Adão fez, eu não vou fazer como Eva fez. Eu tenho fé, eu continuo andando, prosseguindo, eu não retrocedo, porque quem retrocede não tem prazer em Deus. Eu continuo andando, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu tenho a garantia
O Espírito Santo está em mim e ele me persuade de que eu sou filho de Deus e que as promessas de Deus estão diante de mim. E eu vivo por meio das promessas, eu não vivo por meio de circunstâncias. Eu vivo por meio da fé no Filho de Deus. Então, quando ele estava ali pronto para descer ali sobre Isaac, aquele cutelo, aquela faca, aquele, enfim, machado, ele está levantando, talvez falando assim ainda, esperando, Deus, Deus, estou indo, quase, Deus, vou contar até 3, 1,5, 1,45, Deus, estou indo. Só que quando ele então vai, fala, bom, acabou. Aí o anjo fala, Abraão, não faças nada com o garoto, porque agora eu sei que você teme a Deus. Deus já sabia, porque Deus conhece todas as coisas, então ele já via aquilo, mas não é Deus quem precisa saber, é o próprio Abraão precisa saber que ele teme a Deus a tal ponto, que ele busca o reino de Deus acima de todas as coisas, e que as demais coisas serão acrescentadas. E a Bíblia diz que Abraão foi riquíssimo, que Deus o abençoou de forma assim, tão abundante, que ele não precisava de tudo, por óbvio, mas Deus o abençoou porque era uma pessoa que andou com Deus. Resultado, foi recompensado. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, do 34 ao 37, ele traz para nós algo, uma palavra impactante, porque ela nos assusta quando ouvimos de primeiro momento. Eu não vim trazer a vocês a paz, eu vim trazer a guerra. Jesus, como podes dizer uma coisa desta? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer inimizade entre pai e filho. Jesus, como podes dizer uma coisa desta? O que Jesus está dizendo aqui? Aquele que ama o seu pai, sua mãe, os seus bens, os seus amigos, o seu sei lá o que, a mais do que a mim, não é digno de ser meu servo. Não é digno. Então, se houver uma situação em que eu tenho que escolher, eu vou fazer como Pedro disse, importa antes agradar a Deus do que agradar a homens. Pouco importa o que as pessoas estão pensando, pouco importa como eu vou sair na foto, pouco importa se houver um conflito de interesses entre coisas do mundo, dos homens, e as coisas de Deus. Eu não vou duvidar, eu vou simplesmente fazer a escolha certa. Eu vou temer a Deus mais do que a qualquer outra pessoa. Eu vou honrar a Deus mais do que a qualquer outra coisa. A Bíblia também diz que nós não devemos honrar o tolo. Olha lá em Provérbios, capítulo 26, abram aí. Provérbios 26, versículo 1. Provérbios é um livro de sabedoria, então busquemos a sabedoria. Provérbios 26, versículo 1. Como a neve no verão, e como a chuva no momento da colheita, assim a honra não convém ao insensato, ao tolo. Imaginando a neve no verão, não serve para nada, vai derreter, vai virar uma sujeira. Depois que a neve cai, vem um solzinho que seja, ou no verão, ela derrete, fica uma sujeira naquele lugar, porque aquela água depois acumulada. Versículo 8 do capítulo 26 ainda também diz: como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Você tem nas suas mãos uma caixa cheia de diamantes já polidos, grandes até mesmo, e você chega no montão de pedras, olha lá, montão de ruínas, uma casa demolida, e você fica assim ainda tirando aqueles diamantes contra aquilo, como se aquilo fosse derrubar ainda alguma coisa que já não existe mais. Você faria isso? A Bíblia diz, não faça isso, não honre ao insensato. Mas quem que é o tolo? Quem que é esse insensato? Quem é essa pessoa que nós devemos perder tempo em honrá-la? Salmos capítulo 53, versículo 1. Não, versículo 53 primeiro.
1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Esse é o tolo, esse é o insensato. Ele diz: não há Deus. Ele zomba de Deus. E a Bíblia diz assim: não jogue pérolas aos porcos. Não honre, não perca o seu tempo. Provérbios ainda, capítulo 10, versículo 18. A palavra de Deus diz: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Quem é o tolo? A quem não devemos honrar? Aquele que guarda em seu coração o ódio, e alimenta, e você percebe e vê, e aí você tenta ainda dissuadi-lo daquilo. O que difama? Aquele que fala mal do próximo, seja quem for, seja em que posição esteja, acima, junto ou abaixo. A pessoa que difama é tola. Não dê ouvidos a ela, e muito menos honre essa pessoa. Lá no versículo 23, a palavra de Deus ainda diz: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Ainda bem que ele não é insensato, porque não sabe. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. E depois ainda vou dizer: é o filho do pastor. Mas enfim, já foi aqui contido, né? Já foi contido. Provérbios 10, 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Sabe a pessoa maldosa? Para ele aquilo é divertido. Ele gosta de ver aquilo. Ele gosta de ver o sofrimento das outras pessoas. Não honre essas pessoas. A Bíblia está dizendo: não honre. Quando nós honramos uma pessoa que é tola, nós trazemos para nós dano, desgraça. Então não perca tempo. Olha lá, 2 João, lá no finalzinho, segunda epístola, 2 João, no capítulo 1, do 10 ao 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Não dê boas-vindas ao tolo. Não entre com ele no mesmo joguete. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Antes, alimente o prazer de ter diante de você e dos seus olhos a revelação de Deus, e nela você deve meditar de dia e de noite. Como eu posso obter a honra? De que forma eu posso obter a honra? Devo obrigar? Vitor, você precisa me honrar, Vitor, senão eu te quebro. A honra não é obrigar, não se obriga a honra, não se exige honra. A honra se conquista? Não também. Eu não devo conquistar necessariamente a honra, porque senão exigiria do outro lado alguém que viesse até você, porque você o conquistou. Então você mereceu ser honrado, num certo sentido, mas a honra se dá por meio daquilo que eu faço e vivo porque eu sou. Porque eu devo ser. Aquele que é sábio, ele atrai a honra a si mesmo. Ele atrai a honra a si mesmo. Provérbios capítulo 4. Hoje estamos fazendo um exercício de vai e vem na Bíblia, para ver se vocês sabem onde está. Provérbios capítulo 4, versículos 5 ao 8 diz: adquire a sabedoria, adquire entendimento,
E não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não a desampares, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. Como eu posso obter a honra? Como eu devo obter a honra? Vamos ler mais uma vez? Adquire o entendimento, inteligência. E não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas você se aparte. Não a desampares, não deixe ela ali em cima da estante, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A tua palavra eu guardei em meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu faço como Josué o fez, porque ouviu a voz de Deus. E não pense que Deus apareceu para ele visivelmente a tal ponto que, olha, Deus nunca apareceu para mim, então não vou fazer. Mas em seu coração ele entendeu que Deus o havia falado aquilo. Sabe por quê? Isso é fé. Fé é persuasão. Eu sei que o Espírito Santo está falando comigo. É o Espírito Santo, é Deus que está falando comigo. Isso é fé. É persuasão, Ele está te persuadindo, está te incomodando. Então Ele diz assim: atente os seus ouvidos à minha voz. Atente os seus ouvidos ao que eu estou falando. Ouça a minha voz. Mas para que você consiga ouvir a minha voz, para que você tenha sensibilidade para entender que sou eu que estou falando com você, é preciso que você antes exercite, trabalhe a sua capacidade auditiva lá dentro, de ouvir a minha voz por meio da palavra, da minha revelação, daquilo que eu já falei para vocês. Ame ela, adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca. Não se esqueça da revelação do Senhor. Medite na Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Saia daqui hoje com uma decisão tomada, definitiva. Eu vou ler mais a palavra, eu vou estudar mais a palavra, eu vou meditar mais na palavra, eu vou honrar mais a Deus do que a qualquer outra coisa. Eu vou honrar a Deus mais do que ao Facebook, eu vou honrar a Deus mais do que ao WhatsApp, eu vou honrar a Deus mais do que o Instagram, eu vou honrar a Deus mais do que o meu trabalho, eu vou honrar a Deus mais do que todas as coisas, porque essas coisas do homem, elas não edificam, não constrói, mas as coisas de Deus me levantam, as coisas de Deus me colocam lá em cima, as coisas de Deus me faz diferente, porque o justo viverá pela fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem perceber que o Espírito Santo está ali, te convencendo, te mostrando, te persuadindo. Persuadir é te convencer, te mostrar com argumentos que você precisa caminhar por aqui e não por ali. Mas que argumentos são esses? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, a tua palavra é. São esses argumentos, são essas promessas. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não te desampararei, não te deixarei. Como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo todos os dias da tua vida. Quais são essas promessas que eu devo trazer para dentro de mim? Que em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Ele já me fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele. Eu estou assentado, sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ele já nos abençoou com todas as ricas bênçãos nas regiões celestiais. Não vai acontecer ainda não, já aconteceu. Então, entendendo isso, por meio da palavra revelada, buscando entendimento, buscando sabedoria, eu faço como a palavra diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mas como é a vontade de Deus no céu?
A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Então eu preciso me ligar com os céus, eu preciso estar na dimensão dos céus, eu preciso estar no terceiro céu, eu preciso estar lá em cima, eu preciso estar nas regiões celestiais, assentado com Cristo, todo o tempo, todo momento, e eu então busco, entendo a vontade de Deus lá em cima, e eu desço de elevador aqui embaixo e falo, agora a vontade de Deus vai se cumprir aqui, a minha palavra produz a vontade de Deus. Da mesma forma que Deus disse lá no comecinho, haja luz. Porque o começo da palavra diz assim, no princípio, quando nada existia, Deus criou os céus e a terra. Versículo 1. Então tudo era perfeito, porque Deus criou os céus e a terra. Não há imperfeição em Deus. Só que no versículo 2, já encontramos uma coisa estranha. Aconteceu algo. Porque a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, coisa ruim, não é bom. Então Deus vem, Deus se coloca na posição, vou falar, hein? Só que o Espírito já está ali, e o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito está como se fosse ali uma galinha chocando os ovos. Ele está pairando sobre a face das águas. Algo pode acontecer, basta a palavra, é precisa a palavra. Então Deus diz, haja luz, e das trevas surgiu a luz. Lá, naquele caos, naquelas trevas, já existiam os elementos necessários, que quando ouvissem essas palavras, produziriam a luz. Quem eram as palavras? Evangelho segundo João, capítulo 1, no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que existe, nada do que foi criado, seria possível sem ele. Ele é a palavra de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, presentes no início de tudo, no início da criação. E quando ele termina toda a criação, no sexto dia ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade presente, dizendo, vamos fazer o homem parecido conosco, com a capacidade de dominar sobre as coisas aqui na terra, com autoridade, com poder, para mudar o curso das coisas aqui na terra. E o Deus os abençoou e disse, multiplicai-vos, sejam fecundos e dominem sobre todas as coisas. O homem pecou, desobedeceu a Deus, não acreditou nisso, achou que era conto da carochinha, que Deus disse para ele, tenha fé, tenha a minha fé. Ele disse, isso não acontece não, eu estou com dúvidas no meu coração, não confiou em Deus, não acreditou, talvez como muitos de nós estamos fazendo hoje. O homem pecou, mas Deus não disse, maldito é você homem, ele disse, maldita é a terra. A terra produz ainda, tem capacidade de produzir riqueza, só que agora você vai ter que suar, vai ter que ser com esforço, não vai ser assim fácil como era tudo aqui antes. Isso não mudou, continua. Mas porque vivemos uma vida miserável? Porque não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Porque não aprendemos pela palavra a trazer a vontade de Deus aqui na terra e manifestá-la aqui na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu. Não existe nenhuma imperfeição na presença de Deus. Nada que é impuro entra na presença de Deus. Nada. Mas nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, o sangue do Cordeiro. Eu pego o elevador aqui, estou olhando para cima, vejo o céu, as estrelas, o primeiro céu. A Bíblia diz que existe uma batalha espiritual e que existem principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e que estão nas regiões celestiais, segundo o céu. Só que eu passo por esse segundo céu e vou direto para o terceiro. E a Bíblia diz assim, porque ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, quer nos céus, quer na terra e embaixo da terra. Ele sujeitou todos debaixo dos seus pés.
Eu vou até o terceiro céu, como Paulo disse. Até aí a gente pode ir, porque a revelação nos traz isso, essa compreensão. Ele diz assim: conheço um homem, se em espírito ou fora dele, se no corpo ou fora, não sei, mas eu fui até o terceiro céu, e lá eu ouvi coisas extraordinárias, que não é possível eu trazê-las a vocês, expressá-las em linguagem humana. É nesse terceiro céu que Jesus nos colocou assentado com Ele. Temos poder e autoridade. Não pense que isso ainda vai acontecer um dia, isso já aconteceu. Se Deus te deu a capacidade, você tem um corpo. O corpo é que te dá o direito de você estar sobre essa terra. Espíritos não têm direito sobre a terra, mas é o corpo, é o ser humano. Corpo, alma e espírito, são eles que têm direito. Mas quando nós entregamos esse direito e esse domínio às trevas, as trevas imperam. Então por isso que há maldição no mundo. Mas como eu agora entendo com a mente de Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo, eu falo assim: onde eu for, eu levo luz e as trevas vão embora, porque eu levo a bênção. A maldição tem que ir embora. A maldição tem que ir embora. E sobre isso nós vamos falar mais na sequência das pregações que virão. Por exemplo, sobre finanças, vamos falar sobre o dízimo e o que o dízimo representa nessa situação. Se não fizermos isso, não santificarmos por meio do dízimo, a maldição vem e nos pega. Não que nós seremos amaldiçoados, porque a palavra diz: com maldição sois amaldiçoados. Deus não está dizendo vou amaldiçoar vocês, está falando com a maldição vocês são amaldiçoados. Ou seja, a terra não vai produzir e vocês não vão conseguir extrair delas as riquezas que ela pode produzir, porque o comando está na minha palavra, na verdade. Se vocês viverem a verdade, se não viverem a verdade, não ativam esse comando e não produzem luz. Como obter honra? Eu preciso adquirir a sabedoria, adquirir o entendimento, não esquecer das palavras da boca do Senhor, nem delas eu devo me apartar. Não a desampare, não a deixe em qualquer lugar. A ela se guardará, e ela te guardará. Ame ela, e ela te protegerá. Provérbios 1:7 ainda, finalizando. O temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem aqui é louco, levanta a mão. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então diga assim: eu não sou louco, não sou bobo, eu sou inteligente, eu sou esperto, e eu vou temer o Senhor. Eu vou temer o Senhor, eu vou guardar os mandamentos dEle. Eu devo permanecer humilde, temendo ao Senhor. Tenho que permanecer humilde, tenho que temer o Senhor. E quando eu fizer isso, eu vou atrair os galardões sobre a minha vida. Riquezas, honra e vida te alcançarão. E nós encerramos aqui essas ministrações sobre honra e a recompensa que a honra produz. Honre e seja recompensado. Se não entendeu adequadamente, vá para a palavra e revisite tudo aquilo que já falamos aqui. O que um profeta pode fazer por você? O que um profeta pode fazer por você? Como exemplo, o que um presidente da república pode fazer por você? O que um imperador pode fazer por você? Lembra da história de Esther? O rei Assuero diz assim para um dos seus sábios conselheiros: o que eu devo fazer para honrar uma pessoa a quem eu quero honrar muito? E aquele que era o inimigo, levantado pelo diabo para destruir o povo de Deus, achando que o rei estava se referindo a ele, ele fala: rei, pegue aí um animal real, coloque esse homem sobre este cavalo, vista ele de vestes
de honra, coloca o seu anel na sua mão direita, e o Senhor vai puxando o cavalo, e ele sentado em cima, e o Senhor vai dizendo: este é o homem a quem o rei quer honrar, este é o homem, porque ele já se via em cima daquele cavalo. E aí o rei Assuero falou assim: pois é, vai lá e faça isso por Mordecai. Aquele homem estatalou os olhos, falou: quem? O homem a quem eu queria matar, agora eu vou ter que honrá-lo, eu vou ter que fazer isso? O que um rei pode fazer por você? O que um sacerdote pode fazer por você? O que um profeta pode fazer por você? O que um governo pode fazer por você? O que um professor pode fazer por você? O que um pai pode fazer por você? Uma mãe, pessoas podem fazer por você em retribuição a honra que você prestou a essas pessoas. A Bíblia está dizendo: na honra há recompensa. Então honre para ser recompensado, e glorifique o nome do Pai que está nos céus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, e em nome de Jesus eu anulo toda ação das trevas, toda ação maligna que possa querer de alguma forma roubar as sementes que foram plantadas nesses corações, semeadas nessas mentes. Eu anulo, Senhor, todas as forças das trevas, contra qualquer espírito maligno. Anulo as ações, anulo suas forças, eu amarro eles, os mando embora e peço que não voltem mais, em nome de Jesus, para que não roubem as sementes que foram plantadas nas mentes, nos corações. Que essas sementes elas produzam, nasçam, elas morram primeiro, e elas brotem, germinem, produzam frutos dentro dos nossos corações. Que nós queiramos, ó Deus, nos aprofundar mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos uma igreja rica da Tua palavra, cheias do entendimento alto. Que sejamos nós sábios e não tolos. Não sejamos loucos, busquemos o temor do Senhor. Vivamos sobre a Tua luz, andemos nela, como o Senhor nela está. Então experimentaremos que a comunhão do Senhor, ela se manifesta de tal forma que as coisas acontecem naturalmente. As coisas vão ser produzidas, vai vir vida, vai nascer, vai produzir a 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. A produção será abundante e sem condições de contarmos por meios humanos. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos que o Senhor já nos abençoou. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e a palavra dele? Aleluias. Vivamos diante do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Na sequência nós faremos aí algumas ministrações também sequenciais, uma sequência de ministrações sobre batalha espiritual, sobre fé e sobre finanças. São assuntos importantíssimos que a gente precisa entender o que a Bíblia ensina sobre isso, para que nós vivamos de forma abençoada e sejamos abençoadores. Amém? Então, se preparem, nós estaremos ministrando nos dias que seguirem sobre esses temas que Deus já gerou no nosso coração, e eu creio que Deus vai nos levar a um nível diferente do que estamos hoje. Ele tem sinalizado isso, Ele tem nos persuadido a isso de forma muito intensa, e o desejo dele é que nós entendamos o quanto Ele pode nos abençoar, e abençoar aqueles que estão perdidos. Amém? E Ele te chamou, a cada um de vocês, chamou a cada um de nós. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, busque hoje. Eu quero fazer uma convocação, aqueles que a palavra já tem falado ao seu coração, tenho certeza, mas precisa você tomar uma decisão. Porque precisamos crescer no conhecimento, na graça. Somente assim nós vamos poder produzir frutos. Então eu convido vocês que ainda não estão fazendo, as pessoas novas que estão vindo à igreja devem participar disto. Às segundas-feiras nós temos aqui treinamento sobre os fundamentos da fé. Aquilo que é básico, o alicerce da fé, e você precisa participar.
Não só os novos que estão chegando, aqueles que já estão e que não participam ainda, não participaram e ainda, enfim, devem participar. Faça esse apelo. Na sequência, até mesmo, vocês deverão, aquele que assim o desejar, já faço votos com muita alegria, de que participe do nosso curso de teologia. As pessoas que estão participando têm sido abençoadas, e nós não podemos, e eu quero falar para você, não fique para trás, não fique para trás. Deus tem dito que quer usar cada um de nós e não só uma pessoa. Ele quer manifestar o poder dele de forma assim abundante através dessa igreja. O Senhor tem dito isso, que nós vamos alcançar milhares e milhares de pessoas. Eu não estou vendo isso. Se eu contar aqui, não verei isso. Mas eu creio, porque o Espírito está aqui me persuadindo a isso já faz tempo. Então eu creio. Eu não estou vendo, mas eu tenho a garantia disso, porque o Espírito está me persuadindo a isso. Então eu vou ouvir a voz de Deus, mas para que o meu ouvido esteja mais capaz, eu ouço ela pela palavra. Então vou meditar na palavra mais e mais e mais, e vou buscar a Deus mais e mais e mais. Você em casa, ora em línguas. Se ainda não ora, vai buscar isso e fale: eu quero orar em línguas, Deus. Eu vou orar em línguas. Vou orar mais em línguas, vou orar todos os dias em línguas. Eu quero orar, eu quero ser um instrumento poderoso e o Senhor se revelar a mim, eu ter discernimento, entender o que o Senhor está falando e eu dar os passos segundo a tua palavra, sem intermediários nenhum. Busque a Deus, faça isso. Nós tivemos na sexta-feira aqui, talvez um pouco menos do que tem, metade, eu acho, do que está desse lado aqui, na vigília. O restante, eu faço essa convocação: venham às vigílias. Não é para um só, Deus tem chamado a todos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Mas por que elas não estão sendo acrescentadas na sua vida hoje? Porque a sua recompensa está sendo ou parcial ou nenhuma. Você já sabe. Seja inteligente, seja sábio e busque ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Chegamos ao término deste culto. Aqueles que ainda não deram o nome para o encontro de casais, procurem a Roseli, Ronaldo. Tem vagas ainda? Tem? Quantas? Assim? Deixa eu ver. Umas 3? Olha, procurem, deem o seu nome, já vá pagando, porque aí você facilita o pagamento. Quanto mais se aproxima do dia, então menos parcelas você terá, ok? Não vai pensar que nós vamos parcelar daqui para frente, em 10, 20, ok? Aqui não é instituição bancária, nós não cobramos juros, nós parcelamos, facilitando o pagamento para vocês, para que vocês possam ser edificados. E olha, serão dias maravilhosos e surpreendentes. Tem uma banda bastante famosa que vai talvez estar conosco. Vou entregar aí, mais ou menos, não vou falar o que. Tem um pregador também famoso que estará conosco. Não vou falar quem, vocês vão descobrir lá, e só lá. Antes disso a gente não vai revelar nada. Certo? Então serão momentos bem agradáveis, de edificação. Não tenho dinheiro. Bom, se você não tem dinheiro é porque você não entendeu ainda quem você é. E você precisa descobrir que você é em Cristo Jesus. E se não está tendo, e se o dinheiro não está se multiplicando na sua mão, na sua vida, a tal ponto que você não consiga investir no seu casamento, investir no seu relacionamento, então tem alguma coisa errada. Tem. Eu falo de cátedra. Tem alguma coisa errada. Vamos nos abrir para que o Deus tenha nos ensinado acerca de finanças então. Amém? Porque você é uma bênção. Deus já te abençoou. E você tem para dar. Você tem para dar. Só que talvez não tenha descoberto ainda isso. Porque quem te dá semente é Deus. Fique em pé, nós vamos agradecer a Deus. Quinta-feira, 8h30, consagração. Vem em consagração, não vai tomar café não, tá? Vem em consagração. Vamos orar juntos aqui. Deus está
nos levando a essa oração. Eu quero ver aqui as quintas-feiras de manhã cheia, talvez como a gente está vendo aqui, ou mais ainda. Nós vamos ver sim, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós não vamos desistir, não vamos retroceder, ainda que nós tenhamos poucas pessoas vindo. Mas você que pode, venha, vamos orar juntos. Amém? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado aí. Você vai orar com ela. E você vai falar: Deus, eu abençoo meu irmão, minha irmã. Eu abençoo. Abençoa ele. Ai, abençoa ele. Ficou olhando para mim não. É para ele. Abençoa ele. Nós abençoamos, Senhor, uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Receba já, irmão. Amém. Nós abençoamos uns aos outros, Deus. Nós abençoamos uns aos outros, porque o Senhor nos chamou para abençoar. Nós somos uma bênção. Que o teu nome esteja presente na boca do teu servo, da tua serva. Que ele glorifique o teu nome todos os dias. Não aceite pensamentos negativos, pensamentos que são de impossibilidades, porque para Deus não há nada impossível. Ele tem a mente de Cristo. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo, nós os abençoamos, nós oramos em nome de Jesus e declaramos, Senhor, que a tua bênção está sobre nós, porque o Senhor já nos abençoou, e nós teremos uma semana próspera, abençoada, uma semana em que o inimigo não terá sobre nós qualquer ocasião, porque nós vamos em o nome de Jesus. Nós temos poder, nós temos autoridade, e todas as muralhas vão cair, porque na verdade elas já caíram. Nós vamos vê-las caídas como de fato são. Não seremos mais enganados, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a cada um.